Oi, gente! Então, hoje o assunto é como lidar com questões do passado que nós consideramos que não foram legais, né? Então, vamos começar dizendo que a gente acha que tem um livre-arbítrio, mas em se tratando de espiritualidade e também de conteúdos do nosso inconsciente, a gente não tem, na minha opinião, a gente não tem livre-arbítrio. A gente tem sim para pequenas coisas, mas na verdade, segundo a espiritualidade, nada poderia ser diferente do que foi. Por mais que pareça que diante de uma situação a gente tivesse muitas possibilidades de escolha, somente aquela que a gente escolheu é a que era possível. A gente obrigatoriamente escolheria aquela. Porque quando a gente vem com um plano. E hoje pode ser que a gente não entenda isso. E o que nos cabe, ao invés de ficar com revolta, incompreensão, é tirar de cada experiência que a gente não considerou bacana uma oportunidade de aprendizado. Agora pode parecer ruim, mais para frente a gente pode entender o panorama do grande plano que, nossa, aquilo que pareceu tão ruim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ou, nossa, não ter dado certo tal coisa que eu quis tanto foi um livramento para mim. Eu acho que muita gente já passou por questões assim, né? Essa semana eu atendi uma pessoa que veio com uma situação bem dolorosa, com crise de pânico, com crise de ansiedade, numa situação de muita angústia. A pessoa foi procurar tratamento médico. E aí, quando a gente começou a conversar, a primeira coisa que eu olhei para ela, eu falei, olha, eu tenho a impressão que isso que você está considerando uma coisa tão ruim é uma coisa muito boa. Ela ficou olhando assim para mim, mas a gente tem uma relação de confiança, né? E aí desenvolvemos a conversa e realmente tinha um conteúdo que aquele pânico, aquela ansiedade queria trazer. Uma necessidade da alma da pessoa que precisava sair e que estava abafada por baixo de idealizações, de comportamento, de como tinha que ser, de como a pessoa precisava se portar. E chega um momento que as coisas têm que vir e precisa de um motivo, essa tampa tem que sair. Então, a experiência para aquela pessoa nesse momento estava sendo horrível. Mas quando a gente vê de um outro lugar, você fala, olha, que legal. Quando a gente vê uma pessoa assim com uma neurose vazando, por exemplo, que parece que é terrível, para um profissional, quando a gente olha, a gente fala, que legal. A pessoa começou a ser obrigada a ver isso. É uma oportunidade de olhar para isso. É claro que a pessoa pode se anestesiar de várias formas e não olhar. Mas para quem está trabalhando, você fala, é a chance de achar a pontinha do fio do novelo para, se a pessoa quiser, puxar e olhar. E como já falamos também, a gente está na transição planetária, as coisas virão e virão mesmo. E virão do jeito que tem que vir. Então, compreender isso, que a vida tem um fluxo, que existe um plano maior, que a gente está aqui cumprindo combinados, que a gente está aqui para um ser agente de aprendizado do outro, torna a vida mais leve, porque a gente se coloca no nosso lugar, aqui, de uma das peças de um grande quebra-cabeça. Quando a gente entrar numa pira dessa, que as coisas não estão saindo como a gente gostaria, tem coisa que está no nosso alcance, a gente faz, a gente decide. Agora, tem coisa que independe da nossa vontade e acontece. Aí, de repente, a gente traz na mente que tudo acontece como tem que acontecer. Porque quem não aceita o que está acontecendo é a mente.
A nossa mente critica, julga, cobra, exige, tem medo de tudo. A nossa mente se compara, emite opinião o tempo todo se isso é certo, se isso é errado, somente com base no passado. No nosso passado, nas nossas informações ancestrais, no que a gente aprendeu nos nossos sistemas educacionais, de família, de escola, de religião, né? E a mente nunca está satisfeita. Dificilmente a mente fala, nossa, que legal, isso vai ser para o bem. A nossa mente mente e não é por mal. A mente faz isso para nos proteger. E ela quer nos proteger do quê? De sentir. Porque a nossa cultura ocidental, ela é muito racional. Então, as pessoas que têm poder na nossa cultura é a que tem o cognitivo bem capacitado, bem racional, e não temos essa cultura do sentir. Então, a nossa mente nos protege de sentir, porque ela quer evitar que a gente sinta dor. Mas quando a gente não sente dor, a gente também não sente prazer. Então a gente engata o automático e segue a vida fazendo o que a mente disse que é certo, que é errado, que é bom e o que é ruim. Mas na verdade isso não são verdades, são paradigmas da sociedade onde a gente está inserido. Quando a gente evita sentir, a gente dá uma bloqueada assim no nosso, chakra cardíaco. E quanto mais as pessoas são mentais, mais são racionais, mais elas ficam na pira da mente e mais ela evita sentir. Aí não aceitamos o fluxo da vida. Quanto mais mental, menos entramos no fluxo da vida. E quando a gente não entra no fluxo da vida, a gente não aceita as coisas como elas são. E não aceitar as coisas como elas são faz a gente não ter saúde mental. Porque tem coisa que você não dá conta de mudar. A gente está vivendo uma época aí de tantas coisas acontecendo. Cada um de nós tem a nossa parte que a gente pode fazer, sim, mas esse todo não cabe a gente. E se a gente for ficar lutando contra, o que a gente vai estar fazendo? A gente está emanando revolta, a gente está emanando raiva, a gente está emanando medo. E o que isso faz? Nada. Só piora a situação como um todo porque a gente está emanando coisas negativas. Então, emanar coisas negativas não faz parte de um bom procedimento que a gente tem que ter para colaborar com o bem-estar do planeta, certo? Então vamos lembrar que tentar controlar tudo é sinal de medo. Primeiro que a gente não controla nada, nada está sob controle. A gente pode ter os nossos planos pessoais, mas se não for o plano da nossa vida, não for o plano da vida, isso não acontece. E se a gente não souber dar atenção para os sinais e seguir o plano da vida com flexibilidade, além da gente adoecer, a gente vai continuar vivendo num paradigma ilusório de idealização, porque a vida não tem controle. Vou falar de novo. A vida não tem controle. Se a gente acha que está controlando alguma coisa, a gente está vivendo totalmente na ilusão. O que é libertador é quando a gente se desidentifica com a mente. A gente entende que a mente tem uma função de gerar pensamentos, ela existe, ela é útil, ela é produtiva, mas nós não somos a mente. A mente pode falar o que ela quiser, ela quer nos proteger, ela traz a nossa história, mas é a opinião dela, é como se ela fosse, você personifica lá ela, uma pessoa, um ser rabugento, controlador, crítico, que diante de cada circunstância ela vem buzuzu para você. Obviamente, como se ela fosse uma pessoa separada, você pode ouvir, prestar atenção, isso ressoa comigo, vou tomar cuidado com tal coisa, mas não quer dizer que ela é você. Ela está te trazendo a informação que ela tem. É o software que roda dentro dela ali, é o que ela tem para te passar. E quando a gente observa essa informação,
A gente pode tomar as nossas próprias decisões e já falamos inclusive sobre isso, como tomar a decisão pela alma, pelo coração, que é daqui que vem as respostas para o que a gente precisa fazer nessa existência. Então, gente, vamos lembrar outra vez, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar muitas e muitas vezes. A mente só vai trazer o passado pra gente. E muito provavelmente um passado negativo. Diante de qualquer coisa que aparecer pra gente decidir, a mente vai trazer uma memória negativa. Então, cientes disso, a gente pode olhar para as experiências, tirando o melhor que a gente pode de aprendizado delas, mas conscientes de que tudo é como é. Isso é importante, tudo é como é. Trabalhar a aceitação do que é que nos faz viver em paz e aceitar a realidade, não a mentira que a gente criou na mente, a realidade. Não é como você gostaria, como você idealizou? Problema seu. Porque é como é. Se a gente idealizou, se a gente criou uma fantasia, é uma fantasia, uma coisa infantil. O adulto tem que encarar as coisas como é e lidar da melhor maneira possível. Se você quiser pegar uma situação que não foi como você queria, você pode refletir, tipo assim, para que isso aconteceu comigo? Não entrar no papel de vítima do chicotinho, por quê? Entra no drama da mente, entra no papel da vítima, isso não é produtivo. Se você quiser refletir porque algo te impactou muito, você se pergunta para quê? Porque o para quê traz a resposta de aprendizado. E isso sim é produtivo de uma situação que aparentemente não era o que você queria. Tirar um aprendizado, não usar o chicotinho e nem entrar no papel da vítima, do mimimi, do coitado de mim, porque não tem vítimas. Todos nós estamos aqui, um agente da vida do outro, um cuidando do que tem que cuidar, e a gente precisa de figuras, é o atrito que faz a evolução humana acontecer. Por isso os relacionamentos são tão importantes na nossa vida. Porque através dos relacionamentos a gente se enxerga no outro e a gente tem a oportunidade de olhar para a gente. Então a gente fala tanto de meditação, de acalmar a mente, porque quando a gente acalma a mente e coloca ela no lugar dela, a gente se permite estar conectado com o todo. E quando a gente está conectado com o todo, a gente consegue ver e seguir o fluxo da vida com leveza. E para terminar, eu vou ler aqui 4 leis da espiritualidade. Primeira, a pessoa que vem é a pessoa certa. Segunda, aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Terceiro, toda vez que algo inicia, é o momento certo. E a quarta, quando algo termina, termina. Namastê.